noite, porque a preocupação era conhecer o local onde ia ser o jogo. Por ser uma cidade mais distante de Bogotá e até pelas informações que a gente recebeu, a cidade não comportava uma estrutura de hotelaria, então a gente teria que ficar numa cidade ao lado, próxima ao lado, não é, né? Que seria Paipa. Então, acertamos algumas coisas em Bogotá e já começamos a viagem para Paipa, que são no mínimo 3 horas e meia, para conhecer a estrutura do hotel, fazer as reuniões, acertar se o local ia cumprir a questão da exigência do Corinthians. Depois passamos a noite, porque pela distância, saímos na sexta-feira de manhã para conhecer Tunja, que dá mais ou menos 50 minutos a 1 hora de chegada, para conhecer o estádio, para ver se tinha alguma estrutura a mais que poderia ser usada. E tudo isso vai se acertando, tudo que acontece nos bastidores, né? Então, é ver segurança, é ver alimentação, é ver apartamento, é ver coisas que, por exemplo, para vestiário, tem uma maca, não tem, tudo para poder levar de informação pro pessoal em São Paulo, para poder estar trazendo coisas a mais ou não. Na sexta-noite a gente chegou em Bogotá e tivemos 2 dias de reunião para acertar a estrutura depois da partida. Então, todo esse período que a gente ficou se complicou um pouquinho mais, porque a gente está passando por um período de feriado. São 3 semanas que são datas festivas e coincidem em 3 segundas-feiras. E justamente nessa segunda-feira, que ia ser a chegada da equipe, era feriado. Então domingo aqui já é difícil, porque eles costumam ter uma atividade profissional no domingo. E na segunda-feira também era feriado. Então tudo que a gente tinha que resolver, a gente resolveria até sábado. Então, basicamente, a gente chegou mais cedo, veio com mais antecedência por causa dessa parte das datas e da festividade do país. Em Bogotá, a gente já conhecia a estrutura, mas a preocupação deles era quanto mais rápido fosse decidida a data da viagem. Por ser feriado, eles estavam com medo de não conseguir achar alguns alimentos, porque Paipa é muito distante. Então, eles têm dificuldade de encontrar algumas coisas. Então, quanto antes eu conseguisse mandar o cardápio e conseguir checar toda a alimentação nas reuniões, a gente poderia ter a certeza deles conseguirem atender todinho o cardápio. Não que eu colocasse algo que fosse complicado, mas pela demanda, né? Então, se fosse um cardápio um pouquinho mais diversificado, como a gente faz em São Paulo, talvez a gente não conseguiria atender todos os itens do cardápio, né? Hoje, principalmente na Colômbia, já que acredito que é a minha 5ª vez na Colômbia já, todas as vezes que eu estive aqui, eu sempre tive essa mesma recepção, independente da cidade, né? Não é uma coisa específica de Bogotá, capital. Em todas as cidades que a gente já jogou, a gente teve essa recepção de querer atender a gente da melhor maneira possível e de querer serem prestativos. Então, eu só tenho a agradecer às pessoas que estão nos ajudando, porque as coisas são só possíveis de acontecer se a gente tem uma equipe por trás.